Fala, turminha do sétimo, estamos aí dando continuidade ao nosso tema reforma religiosa, beleza? Hoje a gente vai estar vendo agora, então, na segunda parte, agora a reforma religiosa ali na Inglaterra, a reforma religiosa, o anglicanismo, beleza? Então a gente viu já a de Lutero na Alemanha, a gente viu a de João Calvino na Suíça e agora a gente vai estar vendo do rei Henrique VIII na Inglaterra, beleza? Vamos lá então. Pegando o livro, dando continuidade ao nosso estudo, página 171, página 171, beleza? O reformismo do rei Henrique VIII. Vamos lá, primeiro parágrafo do livro, podem grifar. Enquanto outras regiões da Europa a reforma religiosa foi comandada por indivíduos de extrema religiosidade, na Inglaterra ela foi iniciada pelo rei Henrique VIII, beleza? Então ali de 1491 a 1547. Bem interessante esse primeiro parágrafo, pessoal. Por quê? Porque nós temos a reforma religiosa iniciada na Alemanha por Lutero, que era um monge da Igreja Católica. Nós temos aí a reforma religiosa iniciada na Suíça por ali João Calvino, que também tinha vários títulos, entre um deles era advogado, né? Também que estava predestinado aí a fazer parte da igreja, como o próprio pai dele sempre queria, a família dele queria. E nós temos aqui uma questão diferente aqui na Inglaterra, porque quem inicia a reforma religiosa na Inglaterra é o próprio rei. Tá? É o próprio rei, não é um cara que fazia parte do clero, né? Não era um cara aí um cara qualquer aí da sociedade, podemos dizer assim, era simplesmente o rei que inicia a reforma religiosa. Então por isso que ele já traz aí esse primeiro parágrafo, ele já fala isso aí, ele fala que a reforma religiosa na Inglaterra foi iniciada pelo próprio rei, que era o rei Henrique VIII, que vocês estão vendo aí na imagem, né? Vamos ver por que ele faz essa reforma religiosa, qual é o motivo que leva a essa reforma religiosa. Grifem aí, então, o primeiro parágrafo, agora podem grifar o segundo também. Vou ler aqui com vocês, acompanhem aí. O soberano não tinha interesse de se apoderar das terras... O soberano tinha interesse de se apoderar das terras da Igreja Católica e diminuir a sua influência no território inglês. Mas foi uma questão matrimonial que desencadeou o conflito do rei com a Igreja. A sua esposa Catarina de Aragão não tivera nenhum filho homem para sucedê-lo no trono. Dedicado a casar com Ana Bolena, uma da dama da corte, Henrique VIII pediu ao Papa que a anulação do seu casamento. Isso não poderia ser autorizado pela Igreja, defensora da indisponibilidade do matrimônio e a união em fortes laços políticos com o sobrinho de Catarina de Aragão. Carlos V, o monarca católico do Sacro Império Romano Germânico. Diante desse impasse, em 1533, foi anunciada a submissão do clero católico inglês ao poder do monarca. Foram abolidas todos os pagamentos e rendas e taxas ao Papa. Henrique VIII proclamou-se chefe da Igreja Inglesa em 1534. Suprimiu os monastérios católicos, confiscou os bens eclesiásticos para o Estado. Essa medida, que contou com o apoio do parlamento, ficou conhecida como ato de supremacia. Então olha aí que louco, pessoal. O rei aí, ele já tinha interesses aí de se apossar, vamos dizer assim, do bem da igreja. A gente viu que a Igreja Católica era uma igreja muito rica. Tanto lembra quando a gente estava explicando aí sobre Lutero? A gente viu que Lutero foi até Roma. Uma das teses dele aí, ele falava que ele ficou indignado com a riqueza que a igreja tinha, que ela deveria de vender aquela igreja, vender aquela riqueza, uma parte daquela riqueza, e distribuir aos fiéis que estavam passando por necessidade, que estavam em questão de miséria, né? Então a igreja, como nós vimos, ela era muito poderosa, era muito rica, e o rei Henrique VIII, esse cara aqui, ele tinha interesses aí de assumir o controle da igreja, ele tinha interesses de ter os bens da igreja, e foi isso que ele faz. Agora, o que leva ele a fazer isso, como o livro de vocês aqui acaba de comentar, é uma questão de matrimônio. Ele se casa com a sua primeira esposa e ela não lhe dá herdeiros, ela não lhe dá herdeiros homens aí para ele assumir o trono. Então ele quer a anulação do seu casamento. Só que a Igreja Católica é contra a anulação de casamento.
né? Não pode se anular um casamento. O casamento é eterno, vamos dizer assim, né? Como muitas outras religiões têm essa ideologia. Então, esse próprio rei, ele acaba rompendo com a igreja, ele usa isso como artifício, podemos dizer assim. Ele cria uma nova igreja, ele cria esse ato de supremacia para expulsar a igreja católica. Ele expulsa a igreja católica do território inglês e confisca todos os bens da igreja, ele pega todos os bens para si. E aí então ele cria essa nova religião que a gente vai ver que é o anglicanismo. Ele coloca o novo cara no poder, ele cria o novo papa ali, vamos dizer assim, e esse papa concede aí com que ele faça a sua separação, beleza? Com que a igreja conceda o seu divórcio. É bem interessante a história do rei Henrique, pessoal, porque como vocês estão vendo aqui a imagem, ele se uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso mesmo, ele se casa 6 vezes até conseguir um herdeiro homem. Infelizmente, se eu não me engano, foi no seu terceiro casamento que ele consegue ter um filho homem, mas a criança morre ainda bebê, ainda criança, e aí ele não consegue aí deixar um herdeiro homem, mas quem assume o trono é a Rainha Elizabeth I. Isso aí é conteúdo que vocês vão estar estudando lá no 8º ano. Tanto é que eu falei para vocês que eu vou mandar um link junto com essa aula aqui, falando um pouco mais sobre a história do rei Henrique, porque vocês vão estar vendo ele ainda lá no 8º ano, ano que vem, vocês vão estar vendo também no 1º ano do ensino médio. É um conteúdo que vai ficar por bom tempo aí, porque fala do desenvolvimento inglês, beleza? Então nós temos aí, podem estar grifando aí o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, tá, pessoal? E a primeira, segunda, terceira, quarta linha aí do terceiro parágrafo também, que fala toda essa história aí que eu acabei de relacionar ela para vocês, tá? Então o líder da reforma religiosa ali na Inglaterra foi o próprio rei, o rei Henrique VIII, tá? Ele tinha um desejo de se apoderar todas as terras aí e ele se tornar o monarca inglês, e ele rompe com a igreja católica. Muito diferente do que aconteceu com Lutero, né? Muito diferente do que aconteceu com Calvino, né? Eles não negam a igreja católica, eles só queriam a reforma, como Lutero queria. Agora já o rei Henrique VIII não, ele simplesmente expulsa aí a igreja. Um dos pretextos usados aí foi a questão dele querer se casar novamente, de ter um herdeiro homem, né? Isso aí então ele acaba expulsando a igreja e criando então a igreja anglicana, tá? E ele acaba como que eu posso dizer, se colocando aí como ele mesmo representante de Deus, e ele acaba pegando todos os bens da igreja e ele se torna o chefe da igreja. Então é um rei que é o chefe da igreja. Tanto é que na Inglaterra até hoje é assim. A Inglaterra tem a religião, o anglicanismo, e a chefe dessa religião, a chefe da religião anglicanismo, é hoje a Rainha Elizabeth II, tá, pessoal? Até hoje isso aí continua, como está aqui no último parágrafo. Ó. O rei Henrique VIII criou a igreja anglicana, que adotou os princípios econômicos calvinistas, que é aquela ideia de Calvino aí, do sucesso econômico, que está predestinado à salvação, né? Aquela ideia de Calvino, que foi aceita por muita gente, e manteve a hierarquia da igreja católica, né? Ele se manteve aí a hierarquia da igreja católica, dividindo a igreja católica, e ele era o chefe da igreja, beleza, turma? Então aqui tem um mapa aí, tá? Da reforma religiosa. Nós temos aqui a França, aqui, onde o calvinismo foi expulso, e ele vai aqui para Genebra, na Suíça, tá? Nós temos aqui a Inglaterra, onde é criada a nova igreja, aí no caso é a igreja anglicana do rei Henrique VIII, e nós temos aqui em Wittenberg o luteranismo aqui na Alemanha, tá? Então são nesses 3 países que inicia aí a reforma religiosa, tá? Na Suíça, na Inglaterra e na Alemanha, beleza? Então nós temos o rei Henrique VIII, o calvinismo na Suíça e o luteranismo ali na Alemanha, tá? Pessoal, dando continuidade aí, depois do ato do rei, no livro de vocês aí, grifem lá o último parágrafo, tá? Depois do ato, o rei Henrique VIII e a igreja da Inglaterra permaneceu inicialmente muito parecida com a igreja católica na doutrina cerimonial. Apenas com o reinado da rainha Elizabeth I, filha de Ana Bolena e de Henrique VIII, a igreja inglesa começou a se chamar de anglicana. Se consideraria com uma nova religião, uma doutrina protestante, e identificou
identificada com a religião nacional e ser ministrada de língua inglesa. Então, do mesmo jeito que Lutero falou que as missas, os cultos seriam celebrados ali em alemão, a rainha Elizabeth ela também fala que os cultos não tem que ser em latim, como era na Igreja Católica, e sim na língua oficial, que era o inglês. Beleza, turma? Tá? Outra questão aqui que nós temos, foram incorporados muitos princípios calvinistas, como eu falei no slide, como justificativa pela fé, a valorização e a pregação e a negação da autoridade papal. Mantiveram-se os cultos, a estrutura eclesiástica e a tradição católica. Então era bem semelhante aí com a Igreja Católica. Beleza, turma? Então essa aí, pessoal, foi a reforma religiosa aí, feita pelo rei Henrique. Vamos lembrar então uma perguntinha aí que pode cair aí numa das nossas provas. Quais foram os 3 países onde se iniciaram a reforma religiosa? Quais foram? Primeiro, aqui na Alemanha, tá? Na Alemanha, depois na Suíça e depois da Inglaterra. Então esses foram os 3 países aí que iniciaram a reforma religiosa. Em qual continente? Continente europeu. Quais são as 3 religiões aí que foram criadas? Nós temos o luteranismo na Alemanha, o calvinismo de João Calvino na Suíça e a igreja anglicana, o anglicanismo ali na Inglaterra, beleza? Reformas iniciadas por Lutero, por Calvino e pelo rei Henrique VIII, beleza? É isso aí, pessoal, essa é a nossa aulinha de hoje. Eu vou mandar o link aí da história, um pouco mais sobre a história aí do rei Henrique VIII, tá? Esse cara aí que faz a transformação na igreja, esse cara que se casa 6 vezes à procura de um herdeiro homem. Vou estar mandando o link junto aí pra vocês, beleza? Beijão a todos e até mais, turminha.